RFI Convida. O Milagre no Brasil, do dramaturgo brasileiro Augusto Boal, acaba de ser lançado pela primeira vez aqui na França, pela editora Chandaigne, com tradução de Mathieu Doss e introdução da historiadora francesa Anaïs Flechette. O texto relata, na primeira pessoa, a prisão e a tortura de Boal em 1971, durante a ditadura militar brasileira. Milagre no Brasil foi publicado pela primeira vez em 1974 em Lisboa e em 1979 no Brasil, e hoje está esgotado em português. Um livro raro que ganha visibilidade com essa tradução. Julien Boal, filho do criador do Teatro do Oprimido, é o entrevistado do RFI Convida de hoje. Olá, Julien. Você espera que essa tradução e publicação aqui na França ajude a relançar e a reeditar o livro aí no Brasil, onde ele está esgotado e é muito difícil de ser encontrado? Com certeza, com certeza. Acho que é uma urgência esse livro, assim. E eu não falo isso da obra toda do meu pai a todo momento, mas num momento tão grande de relativização do que aconteceu durante a ditadura, no momento em que nosso presidente é alguém que exalta a figura do Ustra, entre outras figuras, acho que é importantíssimo ter um relato das pessoas que sofreram de fato que foi a repressão do Estado naquela época. Coloca em evidência, apesar de ser um livro que fala do passado, a situação que vive o Brasil de hoje. Sim, não sei se ele fala da situação que o Brasil vive hoje. Claro que hoje a gente tem violência de Estado ainda, e muito forte, não é nem um pouco, não diminuiu, ao contrário, aumentou, sabe? A gente viu isso com a chacina recente no Jacarezinho. No entanto, eu acho que são processos muito diferentes. Naquela época, os torturadores, os esquadrões da morte, eles tentavam exorcizar no Brasil o fantasma do comunismo, né? Hoje em dia, quando se faz isso, é simplesmente porque parece, pelo visto, assim, que a vida não tem mais nenhum valor. Então, falando do livro, um título que tem um duplo sentido, O Milagre no Brasil, claro, faz referência ao milagre econômico brasileiro que se vivia no início dos anos 70, mas o Boal, o seu pai, diz nesse livro que ele fala também do milagre do povo brasileiro. Sim, e do milagre da resistência desse povo. É importante ver que esse livro não é só um relato da tortura, não é só um relato da repressão, é também um relato das resistências que se forjaram e do heroísmo de algumas pessoas que, e algumas delas, infelizmente, nem mais estão aqui para contar essa história. O heroísmo também, né, das pessoas com quem ele estava na prisão. Sim. E apesar desse testemunho, dessa história sombria, esse relato tem muito humor e fala, inclusive, desse lado kafkaniano do sistema opressor brasileiro na época. Sim, com certeza. Eu estou pensando principalmente na figura de Eleni Guariba. Eu já não lembro com que nome ela foi retratada no livro, assim. Eu acho que não é com o nome dela, mas é essa figura que diz para o meu pai que durante a tortura você não pode atuar brechtianamente, você não pode atuar de maneira distanciada, que você tem que ir no Stanislavski, seguir a emoção, atuar assim, os afetos com muita força. Tem um lado ridículo, tem um lado também de tentativa de se proteger, como é que a gente age nesse momento, e tem um lado heróico, tem um lado solidário. E essa é uma das pessoas que, infelizmente, não sobreviveu à ditadura, que não conseguiu atuar de tal jeito a passar pela tortura ilesa. Ela morreu sendo torturada. E o livro fala dessa trajetória, mas também de muitas outras trajetórias de pessoas que tiveram isso, assim, momentos em que eles tentaram mostrar, mesmo baixo a tortura, mesmo baixo a prisão, o que podia ser solidariedade, o que podia ser liberdade, mesmo nesses espaços. E o lado kafkaniano, que é impossível a gente não rir ao ler esse livro. Sim, é, Logo desde o início, o momento da prisão, um agente que repete 3 vezes as mesmas palavras. sim, e também com outras coisas, assim.
com o fato assim que, por exemplo, o vermelho e o negro, né, le rouge et le noir do Stendhal, vira prova, vira evidência, assim, posto que o vermelho seriam os comunistas e o negro seriam os anarquistas. Ou então, quando meu pai é torturado e que dizem, quando ele pergunta, mas por que eu estou sendo torturado? Ah, é porque você escreve que tem tortura no Brasil. Você está sendo torturado porque você escreve que tem tortura no Brasil. E quando ele ri dessa situação, no Paulo de Harari ele não consegue reter a risada, vendo o absurdo da situação, o torturador continua, tá certo, eu estou te torturando, mas com todo o respeito. Eu não estou apagando o cigarro na tua cara, eu só estou te dando choque. É engraçado de pensar, né, que mesmo para o torturador tem a ideia de que ele poderia ser pior e, portanto, o que ele está fazendo é justificável, porque teria coisas piores ainda para fazer. Um torturador humanista, né? Exato, como tem tantas guerras humanitárias, armas humanitárias hoje em dia. Esse livro também revela aos leitores o amor pelo teatro do seu pai, as escolhas artísticas e o engajamento dele. E a gente tende, talvez, assim, a dar mais importância na luta contra a ditadura aos artistas do que aos militantes, do que a figuras populares. E eu acho que é importante dizer que tanto meu pai foi torturado por ter sido um militante, e não enquanto artista, mesmo se ele era um artista engajado contra a ditadura, e também, assim, falar que esse livro não fala somente das grandes figuras, dos grandes nomes, mas fala também das pessoas anônimas, por serem de camadas da população que não são tão conhecidas, que não recebem tanta luz da ribalta, ou pessoas anônimas por terem sido mortas mesmo pela ditadura. Eu acho que é importante, assim, nesse resgate, assim, a gente se lembrar assim, que a ditadura foi um fenômeno que reprimiu a toda a sociedade, que não reprimiu só artistas, que não reprimiu só estudantes. Nesse livro, assim, a gente vai ter figuras de operário que vão passar, figuras de pessoas que não são aqueles heróis e heroínas que a gente imagina da luta contra a ditadura, mas figuras que, por uma razão ou outra, decidiram não aceitar que houvesse uma ditadura no Brasil. Foram milhões e milhões de atos pequenos que, somados, que são a verdadeira resistência. E eu acho que é importante a gente resgatar isso, assim, quanto mais no momento em que no Brasil muita gente fala mas nada está sendo feito contra o Bolsonaro, mas as ruas não estão sendo tomadas. Mas os aplausos assim, que foram dados para o Paulo Gustavo, eu acho que a maioria dessas pessoas que aplaudiam o Paulo Gustavo na sua morte eram pessoas que também estavam tentando, de certo modo, criticar o governo e atacar o governo e se mostrar solidários aos mortos, uma coisa que o governo brasileiro não está fazendo. Como você acha que seria a reação dele se ele estivesse hoje vendo esse livro sendo publicado aqui na França? Infelizmente, eu só posso achar, né? Porque meu pai já faleceu já faz 12 anos. Então, eu só posso achar. Mas eu acho que ele ficaria muito feliz e muito orgulhoso. E eu acho que ele veria isso, assim, como de fato como mais um ato de resistência, como mais um ato contra esse governo que a gente tem. Contra esse governo que é um filhote da ditadura, né? Como dizia o Brizola para o Collor, né? Assim, esse governo é um filhote que... O pior disso assim, é que é um filhote que se reconhece. Assim. O Collor tinha vergonha, não gostava disso. Assim. Enquanto que esse governo bate no peito para dizer que foi o melhor momento. Enfim, então acho que ele veria isso como um ato a mais contra esse desgoverno genocida que a gente tem. Muito obrigado, Julian, por essa entrevista. Bom, obrigado a você.